Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida, esse é o nosso canal Mediunidade Clínica. Você sabe que eu estou aqui à sua disposição e a gente está falando neste momento sobre crises do despertar espiritual e a gente está finalizando hoje esta série. Se você não viu os anteriores, clica lá que você vai achar, né? E hoje a gente está falando, então, está chegando no finalzinho, na metamorfose do ser, na transformação, e a gente vai conversar sobre o reconhecimento do processo de transformação, né? E o que nós vamos falar? Que reconhecer o processo, é isso que nós vamos falar. Se você reconheceu que você está no processo de transformação, pronto. Já fez bastante. Esse é o primeiro passo. Você já andou 50%. Metade da história está feita. Porque quando eu nem percebo que estou doente, eu nem percebo que eu estou num processo, eu nem percebo que estou com frio, para que eu vou procurar agasalho? Nem estou sentindo frio. Então, perceber o processo é uma coisa muito interessante. Já é o primeiro passo. Então, ninguém passa ileso pelo processo, né? De transformar, não só o processo mediúnico, mas o processo na vida de transformar a sua própria personalidade. Você vem pequenininho bebê, nem sabe nada, né? E aí você tem que desenvolver personalidade, reequilíbrio, escola e aprendizagem. Então, toda a vida vai ser um processo de aprendizagem, não só o processo mediúnico. Agora, nós temos que lidar com o processo que eu reconheci. E agora, aqui, nesse momento, nós estamos falando do processo de mediunidade, né? E eu aqui trouxe os pedacinhos para você ver. E você tem que reconhecer lá dentro de você. Eu não posso fazer nada pelo meu cliente, pelo meu aluno, que ele também não vá fazer. Não pode chegar para mim e falar, olha, o que você vai fazer para mim? E eu vou responder, eu não vou fazer nada. Eu só vou te ensinar o que eu sei. Agora, ir lá dentro de você, eu não vou. É você que vai. Então, essa é a hora que a gente está chamando para a reforma íntima. E como é que faz a reforma íntima? A reforma íntima a gente faz olhando para dentro da gente mesmo. Ah, então tudo que você falou era só assim uma informação, umas referências para a gente olhar lá dentro? É isso mesmo. É uma referência, uma informação para você ir lá dentro. E isso nem sempre é uma coisa muito fácil ir lá dentro, porque nós vamos entrar em momentos lá dentro do nosso pacote. Tem lá um pacote chamado sombra, a psicologia chama esse pedaço de sombra. E nós vamos conversar sobre ego, sombra, persona. Você viu que a gente está situando o processo do médium para depois a gente entrar com uma parte mais técnica, né? Então, o encontro com a sombra, a gente, às vezes, não é uma coisa tão fácil, tá? Isso você vê, às vezes, a coisa assim por fora. Você vê a sua persona, você vê aquilo que você quer mostrar para o mundo. E tem uma parte que a gente não quer mostrar para o mundo, fica lá dentro, escondida. E às vezes ela está tão escondida, que ela está escondida até de mim mesmo. Eu não estou escondendo porque eu quero. Às vezes você esconde porque quer. E outras vezes você esconde o que nem sabe que tem. Então, eu gosto dessa figurinha porque você vê lá fora, assim, sabe? Um cara todo de fraque e cartola. E lá dentro tem um primitivão lá, né? Tem um bichão lá dentro. E às vezes a gente guarda ainda, às vezes sempre, a gente guarda ainda essa força lá dentro. E não pode jogar fora. Você só pode transformar. Jogar fora não pode, porque não tem lugar para jogar. Tudo que você jogar fica lá dentro, só vai sair quando você deixar. Na outra imagem, você vai ver também o fora e o dentro. Às vezes não é uma coisa feia, não é o primitivo, não é o primata que a gente vai se referir. Você vê aqui fora um adulto, um cara executivo legal, sim, todo engravatado, né? É até boa praça, simpático, até que aconteça uma frustração. E aí você vai ver que ele reage como uma criança. Ele só não bate os pés no chão para fazer birra e não chora na hora, porque o bebê bate os pés no chão, faz birra, embuzina na hora, né?
Então, aqui fora você tem um adulto e lá dentro você tem uma criança, você tem, em termos emocionais, é alguém que não cresceu. Eu tive um professor eu tenho que agradecer, rezar todo dia o meu professor e para todos eles, porque eu tive gente ilustre na minha vida, eu preciso agradecer, porque um dia ele falou assim, entrou na classe e falou assim: escuta, minha gente, qual é a idade? Qual é a sua idade? A sua e a sua. Ele foi pondo lá as idades no quadro negro, perguntou lá para os 3 ou 4, né? Ele falou: muito bem, você me falou a sua idade de RG, a sua idade cronológica. Agora eu quero a sua idade intelectual. Pronto, ninguém respondeu mais nada, porque a gente nem sabia imaginar o que ele estava falando, né? Ninguém respondeu nada. Ele falou: tá bom, vamos para a próxima. Então, essa ninguém pôs nada. Vamos ver a sua idade emocional. Aí a gente entendeu do que ele estava falando, da nossa forma de olhar para a vida. Se nós olhávamos com o intelecto de uma criança, com o intelecto de um adulto, se a gente tinha angariado conhecimento naquela parte ou não, como a gente respondia às nossas frustrações, como é que eram as nossas emoções. Então aí ele foi falando, então você junta a sua idade cronológica, aquela da certidão lá, você junta a sua idade emocional, você junta a sua idade intelectual, e ele foi falando, falando, e a gente foi vendo, né, a extensão daquilo que ele tinha a nos dizer. E aí fica fácil de você entender esta imagem, porque por fora existe um adulto, mas lá dentro às vezes existe uma criança, e às vezes existe uma criança doente, às vezes existe uma criança maltratada, às vezes existe uma criança sofrida, sabe? Então essa criança ninguém pode fazer ela crescer daqui de fora. É você que tem que ir lá dentro olhar como é que tá essa história de criança lá dentro, né? Então, a gente vai olhar e a gente vai ver que a gente tem que remover alguns obstáculos, né? Se eu dou de cara com ele, tô com um obstáculo lá dentro, eu vou ter que remover isso, que é aquilo que o Evangelho fala de separar o joio do trigo. Olha, faz 2000 anos que o Evangelho está por aí falando para separar o joio do trigo, não é? E a gente está chegando nisso, nessa idade de compreender o que é o joio e o que é o trigo dentro da gente, emocionalmente, em termos de maturidade. O que serve e o que não serve dentro de mim. Essa é a reforma íntima. Quais são os comportamentos que eu estou habituado a ter e que eles me são úteis, me são produtivos, e quais são aqueles que me são improdutivos? Quais são as emoções que eu ainda não eduquei, que ela vem, pá, pum, estoura aí fora, e qual é aquela que está mais burilada, que está melhorzinha? Eu vou contar uma coisa para vocês. A resposta emocional. Hoje, quando eu estava vindo para cá, caiu um dente. E aí eu ia chegar aqui sem dente para falar com você. E aí como que faz? Adianta eu brigar, xingar, bater, a prótese caiu. E aí? Aí você telefona pro dentista e fala: socorro! E aí ele te atende e você vai lá e depois você grava outro dia, faz outra coisa. Aí é a resposta emocional. Fico brava, xingo, bato o carro ou vou procurar aquilo que é de melhor e mais adequado. Isto é separar o joio do trigo, tá? Eu não vou jogar fora a minha força de reação, a minha raiva, a minha capacidade de resposta, mas eu vou transformar. Ao transformar aquela raiva que veio em coragem de encarar e solução para a situação. Você está entendendo o que eu estou falando? É isso, gente. É lidar com o que vem no cotidiano, é separar o joio do trigo. Eu tenho que abrir espaços para minha alma trabalhar. Se eu for lidar só com o condicionamento que está lá, o meu eu superior não vai poder trabalhar nunca.
Então, que adianta eu me encher de teoria se na hora da prática eu não pratico? Eu preciso separar o joio do trigo, mas para separar o joio do trigo eu preciso discernir, eu preciso distinguir, eu preciso olhar para a sombra, e qualquer hora nós vamos falar da sombra. Nós estamos chegando, tudo chega, a nossa hora de falar da sombra chega também. Hoje a gente está falando dessa fase de mudança, né? Para a gente entender. Então, e essa fase de mudança, você lembra que às vezes é um período tranquilo, outras vezes é um período que só Deus sabe, né? Então, é como você na mudança, você tem que andar, que viajar em terras estranhas. Olha para o mapa. Você já foi para a Noruega? Eu nunca fui. Você fala norueguês? Eu não falo. Então, terra estranha, outra língua, outra comida, outro costume, adaptação, outra roupa, tudo, tudo. Isso que é aqui mesmo. E quando você vai para uma outra dimensão? Você quer chegar lá na outra dimensão com tudo certinho, tudo facinho para você. Você não vai assim com tudo facinho, vai ter as dificuldades naturais do processo. Quando você chega lá na Noruega, sabe, você tem que passar por alguma adaptação. Você vem vindo do Brasil, como é que é? Então, é disso que eu estou falando, é de você ir para uma outra instância, uma outra dimensão, onde requer adaptação. Então, quando você está no decorrer do processo, olha a moça lá na janela, né? Às vezes o sujeito é visto por fora, você está vendo a moça na janela e parece que ela está improdutiva, ela não está fazendo nada lá, né? Mas dentro dela o consumo de energia é muito grande, ela está pensando lá nas coisas dela, naquilo que ela está passando, e às vezes a pessoa durante esse processo, ela recebe aquele comentário sarcástico daquelas pessoas que são próximas. Às vezes as pessoas percebem alguma coisa e elas não são irônicas, elas querem até ajudar, mas elas estão bem intencionadas, mas pouco esclarecidas. Outro dia eu estava vendo lá, né, do pouco esclarecimento, uma pessoa toda cheia de problema lá da travessia dela, ela foi ao médico, e não estou recriminando quem vai, mas lá na faculdade médica não tem 2 horas a aula de mediunidade. Então, o cara não sabe, ele tá lá um remédio, ele vai olhar a parte física, mas ela tá com questões que não são físicas, elas são questões daqui de dentro. Ela vai lá no psicólogo e o psicólogo responde para ela assim: olha, não estou criticando, estou mostrando como é. E o psicólogo responde para ela: olha, essa coisa de mediunidade assim, eu não sei, eu só trabalho com a ciência. Pois é, eu achei que ele foi bem honesto, porque ele falou que ele não ia fazer nada pela mediunidade, né? Então, você tem que procurar aquilo que aonde tem, e onde tem tá lá nos livros, tá na pesquisa, tem poucos lugares. Eu não sei o que eu vou fazer. Se vira, a mediunidade tá batendo aí na sua porta e a vida não para passar a mão na cabeça de ninguém. Então, às vezes a pessoa, ela está bem intencionada, mas ela está pouco esclarecida. E como o sujeito reage a isso tudo? Ele está passando, não tem quem ensina, não ensina. Como é que é? Olha, a resposta é muito individualizada, né? Então, como é que você supera essa suscetibilidade pessoal? Essa coisa de querer que o outro te auxilie, te dê a resposta pronta. Às vezes tem, às vezes não tem. Você desenvolve a confiança em si mesmo ou você valoriza o que vem de fora? Você valoriza as críticas? Você cresce com elas? Você fica ressentido? Como é que você faz? Então é assim, você escolhe o que chega para você. E você escolhe o teu jeito de responder. E saiba que é você que vai escolher a resposta, não tem resposta pronta. Quando tiver uma resposta pronta, você ainda vai perguntar: será que essa resposta serve para mim ou não? Veja lá o menininho, que ele está numa estrada e que ele tem muitos caminhos, e se ele tomar o caminho errado, Aparecido, ele volta e pega o certo. Qual é o problema? Tem problema errar? Ou você acha que ninguém errou, ou você nunca errou na vida? Se você errou,
você volta e faz o certo. E toma essa situação como um treinamento para o desenvolvimento de uma força interior que vem vindo. Agora, se você tomar isso como castigo, não, a escolha é sua, escolha é sua. Então, eu sempre entendo assim, eu estou fazendo o meu melhor. Deu tudo errado? É porque eu estou fazendo na direção errada, deixa eu procurar a direção certa. Eu não perco o ânimo, eu vou adiante. Então, lembra quando você fez vestibular? Todo mundo lá, 2 horas, 4 horas de exame, sai da sala podre e tem vestibular na outra semana, no outro dia, né? Você se abateu ou você superou? Uma boa pergunta. Se você superou, é porque você acredita em você e vai em frente. Você lembra da entrevista do primeiro emprego? Espia lá a entrevista do primeiro emprego e lembra como foi. Vai lá dentro de você agora. Você se abateu ou você superou? Você não teve resposta na hora, né? Você teve que aguardar e vem para casa em ansiedade. Ai, meu Deus, foi, não foi, né? Você superou. Então, parabéns para você que superou, você vai superar. Você foi feito para superar as coisas. Você não foi feito para alcançar tudo de primeira, mas foi feito para superar. Não deu certo na primeira vez? Eu vou adiante. O seu bebê no primeiro passo, ele não foi capaz de ir sozinho, ele caiu, depois ele levantou e ele não desistiu de andar por causa disso. Aprende com seu bebê. É um período de transição, você está passando por aquilo. Você sabe quando você sobe uma escada? Você põe o pé no degrau aqui. Aí você levanta o pé e põe o pé no degrau aqui. O peso não está nem aqui nem lá. Você está numa coisa de se equilibrar entre o degrau de baixo e o degrau de cima. É assim que nós estamos, entre 2 dimensões. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Você lembra a história da lagarta? Ai, eu acho que ela elucida tanto esse nosso encontro, né? Ela se transforma na borboleta alada. Olha, gente, borboleta alada. É coisa de fada. Fada que tem asinha, que voa, né? Então, a história da borboleta, ela não nasce borboleta. Ela nasce lá no ovo. Depois ela passa por uma fase de lagarta. O ovo protege aquele material que está dentro, mas ele também aprisiona. Aí, quando o ovo rompe, sai uma lagartinha de lá e o ovo se transforma então numa lagarta e a lagarta vai saindo assim, né? Meio com medinho de virar comida do passarinho, mas não tem outro jeito, ela vai sair de lá e ela sai. Depois ela entra numa nova fase, ela passa a ser crisálida e ela tem uma outra proteção. Aí você vê ela lá dentro daquele casulo, mas aquele casulo protege, mas também é uma nova prisão. E você sabe que a crisálida leva um tempão para ela sair daquele casulo, né? Ela fica um tempão lá dentro. E se você ficar com dozinho dela, a hora que ela tá lá dentro, você vai lá e rompe o casulo para ela sair mais rápido, né? Ela sai, mas ela não voa, porque ela precisava daquele tempo de maturação dentro do casulo para ela sair e voar. Senão ela sai com as asas assim esfaceladas. Aí ela não voa, e ela, a borboleta, foi feita para voar. Então, gente, a gente às vezes quer ajudar o processo. A gente pode ajudar o processo, mas romper o processo não dá, porque a borboleta, ela sai de lá, mas ela não voa, né? Mas às vezes o que a gente vê aqui fora, né, saindo da história e vindo aqui para o nosso processo, o cidadão, ele não conta com a proteção do casulo. A borboleta ainda tinha, o cidadão não. Ele está aqui exposto às intempéries do tempo e vamos lá. Então, em termos cotidianos, né, a pessoa ela tem que trabalhar dentro dela, mas porque ela tem que trabalhar dentro dela, o trabalho de fora não parou. As contas estão lá para pagar e aí, sabe, se ela fica se vitimizando é um caos, porque lá dentro dela, né, ela
Ai, meu Deus do céu, e agora como vai ser? Mas aqui fora ela tem que trabalhar, que produzir, a conta de luz chegou, a de água chegou, e se ela tá aqui dentro se deprimindo, se empurrando para baixo, se ela tá numa agitação mental que não leva a nada, aproveita essa agitação para você pesquisar, para você trabalhar. A agitação não é para eu ficar dando murro em nada, a agitação é para eu pegar aquela força e transformar em coragem. Se a pessoa fica naquele processo, ai, tudo que eu faço não dá certo, ela fica naquela intranquilidade, ela fica se vitimizando, ela vai arrumar uma somatização. Você sabe que a gente não sabe, mas a gente vai arrumando somatização para a gente. E essa somatização ajuda a agravar questões neuróticas que eu já tinha lá dentro. Então, ao invés daquilo, quando sobe, eu ficar louca, eu tenho que falar, bom, deixa eu ver como é que eu posso solucionar isso, né? E a solução é a integração da melhor maneira possível. Quem puder fazer uma integração harmoniosa, 10. Quem não puder fazer harmoniosa, faz o mais harmonioso que der, né? Se encaixa, se ajusta. Sabe aquele joguinho de encaixar? Vai se encaixar da melhor maneira que der. Você, na cidade nova, no emprego novo, né? Você, mãe de filho novo, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma adaptação. Como é que a mãe faz, né? Eu botava, eu tive 4. Então eu botava o cidadão aqui, fazia uma mochila para ele ficar aqui, punha o cidadão aqui, ficava com as mãos livres para trabalhar com o bebê. Era como dava, eu ia fazer as coisas para o próprio bebê, enquanto ele estava aqui, porque ele não queria ficar lá no berço. Deixa ele que chore um pouco. Eu achava horrível, eu não deixava, eu pegava. E aí eu tinha que adaptar, então, né? Cada um, eu não estou falando que a mãe tem que fazer assim nem assado, cada um vai adaptar da melhor maneira que dá. Então, adaptação é coordenar, é experimentar de boa vontade. Isso não deu certo, eu faço outra coisa. Coordenar com generosidade, experimentar com generosidade, generosidade para com outra parecida, para com você mesmo. Você está experimentando o seu próprio processo. Coordenar, organizar com criatividade, não deu certo assim, eu faço assado, eu tô de boa vontade, quer dizer, eu tô com uma vontade boa. E vontade, quando ela é reconhecida, eu reconheço que eu tenho vontade, eu estou utilizando essa vontade e eu vou contribuir de forma eficaz para eu poder regular isso aqui, para eu poder controlar isso aqui melhor, com boa vontade. E se não der certo assim, morro de frustração? Não. Se não der certo assim, eu me sinto frustrada, mas eu pego essa frustração como um sinal de alerta para eu mudar de caminho, para eu ir numa outra direção. É possível, gente, eu não sou melhor que ninguém, é possível. E eu fui achar minha figurinha de vovó lá, para botar a vovó aí no texto, gosto da fala da vovó. Vovó não tinha estudado, não foi na faculdade, vovó não era uma moça letrada, mas vovó era uma pessoa cheia de ditados, em cada hora ela tinha um ditado. Então ela falava assim, quando ela via uma desgraceira muito grande, ela olhava para aquele processo de desgraceira e ela falava assim: Deus dá o frio conforme o cobertor. E toda vez que eu tô vendo o processo, vem a vovó com a fala dela. Tem hora que a fala dela é tão forte que é maior do que tudo que a teoria que eu aprendi, e eu uso a fala dela. E nessa hora que eu tava montando a aula, a fala dela veio forte. Eu falei, então a vovó vai pra internet hoje, a vovó vai pro YouTube hoje. E tá a vovó no YouTube, né? E aí, gente, não qual é o papel da vovó, mas qual é o seu papel. O papel do professor, do terapeuta, do orientador, daquele centro que você orienta lá, aquelas pessoas que você toma conta, é estabelecer
uma meta de trabalho, de esclarecimento, né? Você vai esclarecer o paciente sobre o que está acontecendo dentro dele, né? Para ele poder ver, para ele poder se ajudar, para ele poder compreender o que está acontecendo. Você vai ajudar que ele encontre uma atitude correta, que ele deve assumir. Você não vai chegar lá e falar, você faça assim. Você vai ver o que você acha que era melhor fazer. E ele vai falar o que era melhor fazer. E se você tiver uma sugestão, não é para você impor nada. Se você tiver uma sugestão, você dá uma sugestão para aquela pessoa e deixa sempre espaço para que ela escolha. Ou não, a sua sugestão mara, sabe? Às vezes não é mara para a pessoa, né? Então, você pode ensinar algumas técnicas de mudança, você vai ajudá-lo a se expressar, porque quando você dá a oportunidade dele falar, ele vai ter que expressar para você. Então, ele vai utilizar essas energias da expressão a serviço dele mesmo, porque à medida que ele fala, ele tem que se escutar e você vai olhando. Eu gosto muito de trabalhar em grupo, porque no grupo a pessoa ela tem que aprender a calar a boca para ouvir o amigo, né? Então, porque senão se você deixar, tem gente que vai no grupo, só ele fala, só ele fala. Não, olha, agora é vez do seu amigo do lado, agora é vez do não sei quem. Então aí ele vai aprendendo a ouvir-se e a ouvir aos demais. Às vezes o que estava fazendo falta era só a pessoa ouvir. Só isso, né? E às vezes o cliente ele vem falar comigo, ele não quer ouvir nada, ele quer falar. O que é isso? Porque quando ele fala, ele se ouve e vai começar a orientar através de várias fases a reconstrução da personalidade da pessoa. Não é a mediunidade, você não vai ensinar a pessoa a rezar. Você vai ensinar a pessoa a pensar, a pessoa a elaborar os problemas que ela tem aqui, que causam questões dentro dela, né? E em torno de um centro que ela nem sempre vê, essa alma, o self, o superior, o nome que você quiser, ela nem sempre está em torno disso, mas mostrar para ela que ela tem um centro aqui dentro, que ela vai desenvolver a personalidade dela em torno desse centro, desse Deus interno, e isso eu não chamo de desenvolver a mediunidade, eu chamo de desenvolver a personalidade. E nós vamos falar do desenvolvimento mediúnico em si num dos nossos próximos encontros ou sobre o que você quiser, né? Tudo que eu falei nesta série, gente, está baseado numa fala de um autor que eu acho uma graça, Roberto Saggioli. Ele é um psiquiatra italiano e ele se dava ao trabalho de estudar as crises que o paciente dele tinha. E ele falava ele não falava de mediunidade, esse termo não existe lá no livro dele, mas ele falava do despertar da espiritualidade. Então, um dia, esse livro chegou na minha mão, não à toa, não tem acaso. Esse livro chegou lá e eu falei, olha, achei aqui, olha aqui, encadeado a solução, as coisas, olha aqui. E depois disso ele fala de técnicas que ele usa após perceber o despertar da espiritualidade do cidadão que ele cuidava, né? E ele cuidava à moda de um médico, ele cuidava à moda de um psiquiatra, do tempo dele, ele era contemporâneo de Jung, ele vai formar depois uma escola de psicologia chamada psicossíntese, que aqui não é muito difundida, mas que eu acho muito, muito interessante. Ela tem um pé na psicologia humanística, um pé na psicologia transpessoal, né? E se você puder ler, gostar, se interessar, o livro dele que trata do tema que nós tratamos aqui, só que ele chama, né, do desenvolver, do desabrochar da espiritualidade, o livro chama-se Psicossíntese. Talvez você encontre fácil, se você não encontrar, você procura na internet e compra
os usados, tem gente que joga fora preciosidades, né? Você não encontra novinho, você compra lá porque tá lá. O livro é ótimo. Fiz a promoção do moço, ele nem tá mais aqui, né? Mas ele conta lá na psicossíntese dele que matéria e espírito formam uma unidade. É no que eu acredito. E se você acredita também, semana que vem nós nos encontramos de novo, porque um pouco de ciência nos afasta de Deus, mas muita nos aproxima. Eu e Deus somos um.